Falar sobre o Sexto Sentido, um filme que pra mim é perfeito, tipo, não precisa falar muito, né? Assiste, esse é o filme. Não preciso ficar falando muito dele. Ok? Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre esse filme. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui hoje para celebrar o aniversário de um dos grandes filmes do século XXI, uma das obras assim mais marcantes e surpreendentes que eu me lembro de ter assistido e que completa 25 anos do seu aniversário nesta data de hoje, que é o Sexto Sentido, filme de 1999 dirigido pelo M. Night Shyamalan. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu lancei uma enquete na última semana para vocês escolherem algum outro filme do M. Night Shyamalan para eu comentar antes da estreia do Armadilha nessa quinta-feira. Estou muito ansioso para assistir ao filme, não teve cabine de imprensa, não teve sessão antecipada. Vou assistir no dia da estreia, que é, na verdade, vou contar um segredo para vocês, minha forma preferida de assistir um filme, de verdade. Então, como o Sexto Sentido ganhou, né, acho que é nada mais justo do que celebrar 25 anos do filme que literalmente lançou a M. Night Shyamalan em Hollywood. Não é o primeiro filme dele, eu até achava que era quando eu era mais novo, e eu até pensava, meu Deus, como que alguém no primeiro filme lança uma obra-prima dessa do nada? Mas ele tinha feito já o Praying with Anger em 1992 e o Olhos Abertos em 1998, que ajudaram a construir uma carreira do Shyamalan em Hollywood. Ele trabalhou bastante como roteirista, como revisor de roteiros, em especial o Stuart Little dos anos 90, tem muito dedo do M. Night Shyamalan, até ele chegar num ponto de vai ou racha, né? Ele tem uma série de projetos e ideias que ele gostaria de desenvolver, e ele tem esse roteiro que se chama O Sexto Sentido, que ele imagina poderia ser um grande e valioso jogador nesse mundo de pitches, de jogadas, de rodadas de negócio que acontecem em Hollywood. Então, o M. Night Shyamalan, né, tem um artigo do The Hollywood Reporter que estava celebrando o aniversário do filme há uns anos atrás, que diz que o M. Night Shyamalan lançou esse roteiro, né, e que ele chegava já com uma grande oferta. Ou você pagava $1 milhão, aceitava que o Shyamalan ia dirigir o filme, ou você nem precisava se envolver no roteiro, né? Então, foi um texto que girou a cidade, tinha bastante interesse, mas ele acabou na finada Hollywood Pictures, que era uma empresa de desenvolvimento da Disney para projetos um pouco mais adultos. O primeiro nome a ser escalado no filme é o Bruce Willis, que acaba sendo esse agente aí de interesse, protegendo o M. Night Shyamalan, protegendo o orçamento do filme e também garantindo mais investimento, né? O Bruce Willis nos anos 90 era uma figura muito poderosa e que garantiria um orçamento de $40 milhões para o filme do Shyamalan. E um dos grandes desafios, naturalmente, foi encontrar a criança que protagonizaria o filme do lado do Bruce Willis. E antes do Haley Joel Osment chegar nesse papel, uma performance marcante indicada ao Oscar, nomes como o jovem Michael Cera e o Liam Aiken, o ótimo Klaus Baudelaire do Desventuras em Série do Jim Carrey, foram dois nomes que foram bem cogitados até o Shyamalan fechar no Osment. As filmagens aconteceram inteiramente na Filadélfia em 1998, foi uma produção até controlada, dentro do orçamento, dentro da agenda, chegando nos cinemas em 6 de agosto de 1999, há exatamente 25 anos atrás. E olha, a gente fala que 1999 foi um grande ano para o cinema, Matrix, Clube da Luta, Beleza Americana, o Star Wars Episódio 1 também, por que não? Mas eu acho que, assim, poucos filmes, né, daquele ano, daquele mágico período nos cinemas, foram tão impactantes, tão memoráveis e tão perfeitos que nem o Sexto Sentido. A história do filme segue o psicólogo Malcolm Crowe, vivido por Bruce Willis, que se interessa pelo caso do jovem Cole, vivido por Haley Joel Osment, um garoto que afirma ter a habilidade de ver e se comunicar com os mortos. Bom, antes de mais nada, caso você não tenha assistido o Sexto Sentido e você por algum milagre não saiba qual é o final do filme, qual é a reviravolta, um dos grandes spoilers da história da humanidade, esse daí dá pra colocar lá em cima, eu aviso a vocês que eu vou spoiler o filme, eu vou ter que falar sobre esse final. E que inveja se você não sabe o final desse filme, tá? Que inveja mesmo, porque eu já sabia quando eu assisti. E pior ainda, eu sabia do final desse filme por conta de outro filme, que era o Como Se Fosse a Primeira Vez, do Drew Barrymore e o Adam Sandler, que é um filme sobre a Drew Barrymore perder a memória repetidas vezes, e uma das piadas é que eles sempre assistem ao Sexto Sentido, e a própria Drew Barrymore que fala
que o Bruce Willis é um fantasma. Então, a primeira vez que eu fiquei sabendo dessa reviravolta foi num filme do Adam Sandler. Pelo menos foi num filme bom, né? Mas enfim, o sexto sentido, né, pessoal? É um desses filmes que começa a criar a figura mística do M. Night Shyamalan. A figura que um dia já foi chamada de novo Steven Spielberg, de novo Alfred Hitchcock, que parte de uma premissa saborosa, muito boa, muito interessante, que, beleza, anos depois a gente já sabe o final, a gente já sabe sobre do que se trata, mas é muito legal quando você pega pra assistir de novo, já sabendo de tudo isso, e o roteiro do M. Night Shyamalan, ele é primoroso, e ele é bem cuidadoso em como ele vai revelando as coisas, né? Porque ele abre com uma cena bem traumática do Bruce Willis sendo atacado por um antigo paciente, que é vivido pelo Donnie Wahlberg, o irmão do Mark Wahlberg, e ele toma um tiro e você imagina que ele se recuperou, que ele tá vivo, mas na verdade ele de fato morreu ali, e durante esse filme inteiro a gente vai acompanhar o Bruce Willis fantasma interagindo com o jovem Cole, né? Isso é fenomenal, é uma jogada de mestre, e você vai entendendo bem aos poucos sobre o que é essa história, né? Você vê o Dr. Malcolm começando a interagir com o Cole, uma amizade meio frágil entre eles vai sendo formada, e eu adoro a forma como esse filme lida com exposição, né? Aquele diálogo onde ele tá na casa do Cole e ele vai falando que se ele acertar algumas perguntas que ele fazer, ele vai se aproximando, e que se ele errar, ele vai se afastando. É uma forma muito simples, muito sutil de mostrar como esses personagens vão se aproximando e a câmera do Shyamalan vai se aproximando junto com eles, mas é só em certo ponto do filme que você entende que tem fantasmas aqui, porque ao longo de uns 15, 20 minutos de filme, quase meia hora até, você vai vendo o Cole tendo experiências estranhas, ele sendo atacado por forças invisíveis, ouvindo vozes que não estão ali, tendo fenômenos sobrenaturais na casa dele, ainda mais com a mãe, que é vivida pela Toni Collette, sensacional nesse filme, e é só, né, na cena climática que virou o grande momento da assinatura do filme, onde o Cole fala que vê pessoas mortas, que você entende sobre o que é esse filme, que na verdade são fantasmas, são aparições sobrenaturais, e eu acho muito bacana, de novo, outro momento de exposição excelente, que o Bruce Willis tenta confortar o Cole nessa cena, né, porque ele tá no hospital, aí ele tenta contar uma fábula, uma história aí de um príncipe, que é péssima, é terrível, mas aí o Bruce Willis, ele, ao invés de tentar investir nisso, ele conta o que ele tá tentando fazer na forma de uma fábula, né, ele diz, era uma vez, tinha um psicólogo infantil que falhou com o paciente, aí ele conhece essa criança que lembra muito ele e que ele pensa que se ele conseguir dar certo com essa criança, ele vai reparar o que ele não conseguiu fazer com esse antigo paciente. É tão bem feito, é tão econômico. Sexto Sentido tem menos de 2 horas, é um filme de 1h40 e tem tanta coisa sendo desenvolvida, aprimorada e trabalhada nesse filme inteiro que olha, de dar inveja. Como roteirista aqui, eu tenho a profunda inveja do roteiro desse filme, porque cada cena importa, cada decisão, cada diálogo. Eu nem cheguei a mencionar a tristeza da relação do Cole com a mãe dele, naquele momento em que ele chega da escola, eles conversam e ela fala, hoje eu ganhei na loteria, eu deixei meu emprego e eu fui nadar no parque, alguma coisa assim. E ele fala, hoje eu tirei nota 10 e todo mundo foi meu amigo. Então é uma forma deles falarem o que eles gostariam que acontecessem e você entende só por esse diálogo o contexto muito triste e melodramático onde eles vivem. Mas ok, esse é um filme sobre fantasmas, esse é um filme sobrenatural e eu acho muito bacana como você tem um elemento de terror muito forte nas aparições que o Cole vai vendo, né? Pessoas com os pulsos cortados, com o rosto queimado, com a cabeça estourada por um tiro. Ele constrói uma atmosfera de terror muito forte, que é eficiente até hoje, ainda mais pela trilha sonora muito boa do James Newton Howard, que foi um dos grandes colaboradores do M. Night Shyamalan. Eu espero que eles retomem a parceria um dia. Além do ótimo trabalho de fotografia do Taki Fujimoto, que nunca muda muito a estética, né? Ele não tem luz, fumaça ou até a luz azulada, que eu adoro assim, né? Ele tenta manter tudo de uma forma bem coerente e realista, mas que justamente por isso, pela forma como essas aparições se dão, torna tudo um pouquinho mais incômodo, um pouquinho mais perturbador também. Mas o que eu realmente adoro nesse sentido é que ele chega num certo ponto do filme em que acho que a história entende que o espectador já cansou de sentir medo de fantasma, que a gente já teve alguns jumpscares, alguns sustos, algumas cenas mais amedrontadoras, e quando o Malcolm aceita essa verdade que ele não queria acreditar que o Cole realmente vê fantasmas, ele dá a sugestão de que ele deva ouvir o que eles têm a falar, e aí esse sentido parte numa subtrama onde o Cole acompanha o fantasma dessa menina que foi envenenada pela madrasta, eles vão até lá pra
tentar mostrar pro pai dela o que estava acontecendo, ter uma evidência em vídeo. E aí eles criam essa subtrama, essa possibilidade do filme onde o Cole conversa com os fantasmas de uma forma amigável, onde ele tenta ajudar eles. Eu juro que eu veria um spin-off sobre isso, quase um Doutor Sono, onde o Cole adulto ainda tá ajudando fantasmas a encontrar seu lugar e seguir em frente. E quando a gente entende que o Cole, né, ele passa por essa transformação, ele deixa de ter medo, ele passa a ajudar, a gente entende que o filme inteiro é sobre isso, porque o Bruce Willis já era um fantasma desde o início, e aí ele tá sendo ajudado pelo Cole sem saber, porque o Bruce Willis tem essa questão da esposa dele, que é vivida pela Olivia Williams, não tá mais comunicando com ele, e a gente não entende o porquê, só quando a gente vê que ele é um fantasma, que faz total sentido, né? Parecia só um casamento problemático, bem distanciado, onde ninguém fala um com o outro, mas aí o roteiro inteiro se fecha, né? Por isso que eu acho que ele é um texto perfeito. Mesmo que algumas pessoas possam achar previsível, tipo, eu adivinhei o final. Ele é muito maior do que isso. Eu acho que ele é muito mais forte do que a surpresa, ele é muito mais sobre a emoção, sobre esses personagens se abrirem um com o outro. Tem essa cena do carro, do Cole com a mãe dele, onde ele fala da avó, que nossa, é um dos momentos mais lindos que eu já vi num filme, eu acho realmente muito emocionante. E todo mundo manda muito bem nesse filme, né? Eu já falei da Toni Collette, mas o Haley Joel Osment tem um trabalho quase impossível nesse filme. É um personagem difícil, com muitas camadas, com muitos elementos, mas que ele acerta 100%. O próprio Bruce Willis é um dos atores que melhor entende o material do M. Night Shyamalan, o tipo de entrega, a atmosfera, o silêncio. Às vezes tem diálogos que parecem meio artificiais, mas essa é a vibe do M. Night Shyamalan. É assim que ele opera, é assim que ele escreve. E o Bruce Willis, né, esse grande ator, foi um dos que melhor entendeu isso desde o início. Eu gosto muito também da linguagem visual do M. Night Shyamalan nesse filme. Ele tem planos bem pitorescos, complexos, cheio de detalhes. Eu adoro, né, esse jogo simples que ele faz numa cena em que o Cole e o Malcolm estão no corredor da escola e ele para, você não vê nada, mas aí no contraplano você vê a silhueta de pessoas penduradas ali que foram enforcadas anos atrás na escola, né? Então tem um domínio tão grande da cenografia, da mise-en-scène, de como o drama, o terror, às vezes até um senso de humor meio macabro, especialmente com um colega de classe do Cole que é um ator mirim em comerciais de TV, tem umas passagens meio engraçadas em relação a isso. Então é realmente um filme de pacote completo, né? Você tem todas as pistas para essa reviravolta que é muito legal, mas muito além disso é essa história muito humana, bem contada, cheia de surpresas, cheia de momentos muito bonitos também. Eu acho que é realmente, pessoal, um filme perfeito, é uma obra-prima. O M. Night Shyamalan, pra mim, nunca superou esse filme, mas olha, qualquer pessoa que fizesse esse sentido dificilmente conseguiria superar. Para o sexto sentido, naturalmente, eu dou uma nota 10. E do lado financeiro, esse grande filme foi merecidamente reconhecido como um sucesso comercial exuberante, já que ele foi o segundo maior filme de 1999. Ele estreou nos Estados Unidos em 6 de agosto de 99 com 26,681 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 50,315 milhões. Fazendo uma bilheteria doméstica total de 293,506 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 553,495 milhões, e do mundo inteiro 672,806 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá impressionantes 1,268 milhões. Tenham noção do tamanho que foi esse filme em 99, pessoal. Foi um fenômeno, foi indicado ao Oscar, 6 indicações, melhor filme, direção, roteiro, ator coadjuvante para o Haley, atriz coadjuvante para Toni Collette e melhor montagem, né? Infelizmente ele não venceu nenhuma delas, que para mim é uma grande injustiça, tá? Esse filme deveria ter ganhado pelo menos roteiro original, pelo menos, e a gente poderia brigar aí por filme e direção também, mas é um filmaço, pessoal. Eu adoro ser esse sentido, e agora eu fico curioso para ler os comentários e saber de vocês o que vocês acham desse filme que completa 25 anos. Vocês acham que ele sobrevive à reviravolta, ou quando você sabe o final já não tem tanta graça? Eu, obviamente, discordo, mas quero saber de vocês o que vocês acham desse sentido e comentem também quais outros filmes do M. Night Shyamalan são seus favoritos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.